Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para este domingo de Pentecostes. João, capítulo 20, versos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Irmãs e irmãos, chegamos a este pleno cumprimento das promessas pascais, a vinda do Espírito Santo Paráclito, o defensor, o advogado de defesa. Diferente do acusador, nós temos o advogado de defesa. Aqui já teríamos pano para manga para meditar esse mistério. Nós vivemos tempos difíceis na igreja em que se pensa cada vez mais que o papel do acusador é o papel do salvador da verdadeira igreja. E se multiplicam cada vez mais grupos e movimentos querendo salvar a igreja pelo grito de acusação. Este grito se opõe gravemente ao sopro, à ventania do Espírito, que não é o acusador dos erros, fraquezas e defeitos do padre, do pregador, do bispo ou até do papa. Anoiteceu. Embora seja primeiro dia da semana, anoiteceu. Embora estejam reunidos, as portas estão fechadas e o medo domina os discípulos. Como hoje, cada vez mais grupos e pessoas reivindicam que a igreja precisa ter medo e fechar as portas. Medo do mal, medo das heresias, medo do capitalismo, medo do comunismo, medo do socialismo, medo da esquerda, medo da direita. Os medos continuam sendo os barulhos de Satanás querendo perturbar a unidade da igreja. Mas o Senhor não é mais regido pelas forças que já o aprisionaram e o levaram para a cruz. O Senhor vence noite, vence porta fechada e vence medo. Entrou Jesus, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Ele se apresenta oferecendo o dom por excelência, o dom messiânico da paz. Diz Bento XVI: os messias que pregam que é possível garantir a paz por meio das armas, das guerras e do uso da violência, esses messias são precisamente representantes do anticristo. Essa paz oferecida pelo ressuscitado é a paz que procede a garantia dela. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que sofreu é o mesmo que ressuscitou, e as marcas que ele traz não são armas
marcas de armas de guerra e de violência. Ele não garante a paz pelo uso das armas e das forças, mas ele garante a paz pelo preço de suas feridas, de sua obediência ao Pai, em não fazer uso das forças de baixo, das armas de baixo, dos músculos baixos, violentos, mas veio revestir-nos da força do alto. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente ele diz: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Fé é movimento, fé é dinâmica do reino. A missão da igreja, proclamar até os confins da terra a obra redentora do Cristo, o perdão. Por isso, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, o sopro. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Esta é a força da igreja, revestidos com a força do alto, a obra do Espírito Santo, que não deixa o discípulo agir sem a comunhão com Cristo, sem a comunhão na igreja e com a igreja. O discípulo, a igreja, age tão somente em vista da obra de Cristo, operar a reconciliação, operar o perdão dos pecados. Perdão é obra que a igreja só pode enfrentar este tema do perdão, de promover ambientes de reconciliação, se ela for revestida da força do alto. Domingo passado, Jesus falava isso nos 2 domingos anteriores, da Ascensão e no 5º domingo. A obra do Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado, antes de ser obra de uma instituição ou de uma pessoa, é ação do sopro primordial, o sopro criador, a criação. Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que ele reconciliou consigo o universo inteiro. É pela proclamação da vida e da obra de Cristo, o Cristo sofrerá, ressuscitará os mortos e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão. Ele reconcilia não só pessoas com pessoas, mas ele reconcilia o mundo. De onde vem a paz do cristão e de onde vem a paz da igreja? Das marcas, mostrou-lhes as mãos e o lado. A paz do cristão e a paz da igreja não vem da bancada da bala e da Bíblia. Esta bancada é a mais grave ofensa, é a mais violenta heresia moderna. Querer aproximar a bancada da bala da bancada da Bíblia é a mais violenta e furiosa de todas as heresias. Bento XVI, meditando esta teologia e aproximando-nos da primeira leitura, em que o Espírito Santo desceu em forma de forte ventania, de barulho, encheu a casa, línguas de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e perguntavam: como é que nós escutamos os discípulos falarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua? Diz Bento: olhe esta nota extraordinária. Não é um igualitarismo. Pelo contrário, nós escutamos falar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Pelo contrário, o Espírito Santo é, sobretudo, o que se opõe ao que se dizia sobre o modelo de Babel. Ela, o dom da paz e o dom da efusão do Espírito, é, sobretudo, um modelo. Babel era a imposição de uma cultura da unidade,
que poderíamos definir técnica. Todos falavam a mesma língua. Babel veio e cada um se dispersou falando em línguas diferentes. A Bíblia diz-nos, em Gênesis 1:9, que em Babel todos falavam uma só língua. Pelo contrário, no Pentecostes os apóstolos falam línguas diferentes, de modo que cada um compreendia a mensagem no seu próprio idioma, não só em latim. A unidade do Espírito manifesta-se pela pluralidade da compreensão. A igreja é, por sua natureza, una e múltipla, destinada, como está, a viver em todas as nações, em todos os povos, raças e línguas, na diversidade dos contextos sociais. Repito, em Babel se diz que falavam uma só língua. Pelo contrário, no Pentecostes, os apóstolos falam línguas diferentes. O que é novo é falar as maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de compreender. Repito, e não só no latim. Assim, a gente pode celebrar Pentecostes de forma renovada. Uma revoada de sopro, de barulho e de ventania. Peçamos ao Senhor que refaça sobre a Santa Igreja, sobre o Santo Padre, o Papa Leão, um sopro impetuoso, furioso, capaz de gerar no coração de cada mulher e cada homem a brisa suave do profeta Elias, que escuta o murmúrio da presença de Deus, o ruído silencioso do ressuscitado, que diz, com mãos e lados marcados, a paz esteja convosco. Uma paz não violenta, uma paz não armada, uma paz sem bala. Uma paz que respeita as diferenças, uma paz que funda o autor da diferença. É Deus o autor da diferença, da diversidade, da multiplicidade de dons. Feliz Pentecostes, feliz ventania, feliz sopro, feliz fogo novo na Santa Igreja, na diversidade de tantas belezas das culturas e povos celebrados no canto, no bater das palmas, nas danças, nos instrumentos diversos. Todos os instrumentos de todos os povos, raças, culturas, sejam ecoados sons para proclamar a grandeza do único bem, o Salvador. Até a próxima.